O Projeto Monstro, ou Ore por Nós, como ficou a tradução do título para português. 2 youtubers aspirantes a cineastas formam uma equipe e convidam um lobisomem, uma vampira e um demônio para uma entrevista em uma casa isolada que era utilizada para rituais satânicos no passado. O que poderia dar errado? Se você disse tudo, parabéns, você acertou. Seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou Will Beta e hoje vou te contar por que essa foi uma péssima ideia e tudo que deu errado durante os eventos desse filme. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui eu falo sobre vários filmes ruins, para que você assista ao vídeo e não precise se torturar assistindo ao filme. Não que esse filme seja tão ruim assim, mas também não é tão bom. Enfim, assiste até o final do vídeo e me conta se você vai ter coragem de assistir esse filme. Ou se só o meu vídeo já é o suficiente para você. O filme começa com Jamal ouvindo barulhos estranhos em sua casa. Ele anda entre um cômodo e outro, até sair do lado de fora de sua casa e subir por uma escada até o telhado. Lá ele vê uma estranha criatura, e seu susto é tão grande que ele pula do telhado. Mas logo em seguida nós vemos que o vídeo era falso e que a criatura era na verdade o seu amigo Davon, que estava fantasiado de monstro. Os dois têm um canal no YouTube, onde postam esse tipo de conteúdo. O filme é todo gravado naquele estilo em que os personagens gravam a sua visão segurando uma câmera. Estilo esse que ficou bem popular com o filme A Bruxa de Blair. No início, esse estilo contribuiu para aumentar o realismo do filme. Realmente parecia um cara comum passando por uma situação estranha em sua casa. Eu assisti esse filme de madrugada e o começo desse filme me deixou bem apreensivo. Uma pena que foi só no começo. Depois de postarem o vídeo, o Davon tem a brilhante ideia de anunciar na internet que estão à procura de monstros reais para fazerem uma entrevista com eles. E eu tenho certeza que você tem algum amigo que é feio igual um monstro e poderia participar dessa entrevista. Se você tem, já recomendo esse vídeo para ele. Em pouco tempo, eles conseguem 3 contatos. O primeiro é de um Skinwalker, que é um tipo de lobisomem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando apenas sobre a lenda do Skinwalker. Eles também conseguem o contato de uma vampira e de uma menina que é possuída por um demônio. O dia da entrevista é escolhido em uma noite que terá um eclipse lunar, e o local é uma casa isolada, onde rituais satânicos já foram feitos no passado. Ainda se juntam à equipe a Murielle, ex de Davon, e o Brian, que mentia para seus amigos que tinha superado seu vício em drogas, mas na verdade é bem óbvio que ele ainda era viciado. A equipe chega na casa e conversa com um senhor que é o dono do local. Eles entram na propriedade e o velho começa a procurar pela sua esposa, mas quem acaba encontrando a senhora são os jovens que foram para gravar a entrevista. Ela estava em uma cadeira de rodas, em uma pose bem sinistra, e ela dá uns gritos, que se eu tivesse ali, eu teria saído correndo na hora. Nem faz sentido o velho ter deixado a sua esposa trancada sozinha naquela casa. Outra coisa que me faria ligar o sinal de alerta é o fato de que as janelas daquela casa eram lacradas, ou seja, era bem difícil alguém conseguir abrir as janelas por dentro de casa para fugir em uma situação de emergência. Mais uma grande burrice dos personagens. Davon convence todos a deixarem os seus celulares, pois assim eles não teriam interrupções durante a entrevista. E isso é algo que eu definitivamente não faria. Sendo pedido de amigo ou de inimigo, se eu vou para um lugar daqueles, o meu celular vai comigo. Na verdade, o meu celular não vai para um lugar daqueles, porque eu também não vou.
De acordo com a passagem das horas, os convidados vão chegando, e o pobre Brian é atormentado algumas vezes pela menina demônio, o que já era motivo suficiente para ele ter sumido daquele lugar. Eu nem iria esperar para ser assombrado uma segunda vez. Na primeira, eu já sumiria daquele lugar, e boa sorte para quem ficou para trás. Mas provavelmente ele pensou que era alguma alucinação pelo uso dos comprimidos. Na entrevista com o lobisomem, o clima até fica um pouco tenso, mas acaba não acontecendo nada demais. Depois, a vampira é a entrevistada, e ela é o monstro mais interessante e com mais personalidade entre os três. Ela exige ser entrevistada pelo Brian, pois para participar da entrevista, ela havia pedido uma amostra de sangue em troca da sua participação, e o sangue que doaram para ela foi o do Brian. As coisas começam a ficar interessantes, mas a situação ainda estava sob controle. Depois é a vez da Shiori, e ela parece muito uma personagem possuída por algum demônio oriental. A caracterização que construíram para ela passava isso, mas é revelado que ela é possuída por Baphomet, um demônio em forma de bode, e isso tem relação com mais um elemento que ainda vai ser apresentado no filme. Quando o eclipse começa, a Shiori é possuída e começa a gritar, flutuar e fazer umas caretas digitais bem bizarras. O lobisomem começa a se transformar e a atacar todo mundo, e a vampira também entra na festa e pula de um lado para o outro, tentando morder quem aparecer pela sua frente. Eu queria muito ter visto uma briga entre essas três criaturas, mas infelizmente não rolou. Acho que foi por falta de orçamento. O grupo todo consegue escapar, mas o lobisomem quebra parte de uma porta e puxa o Jamal para as sombras. Depois, eles são atacados pela vampira, que acaba mordendo a Muriel. Após eles passarem por algumas situações bem complicadas, eles conseguem matar a vampira. Vale lembrar que o Devon havia levado alguns equipamentos que serviriam para matar as criaturas, como estacas de madeira, cruz e água benta. Uma coisa que começa a incomodar nesse filme é a conveniência do roteiro, pois em primeiro momento o lobisomem até quebra o pedaço de uma porta, mas depois, sempre que alguém fecha uma porta, o lobisomem demora para conseguir passar por ela, chegando até a perder em uma disputa de forças com um dos integrantes do grupo em certo momento do filme. Essa incoerência às vezes torna o lobisomem extremamente forte e às vezes deixa ele mais fraco que um humano comum. Isso é muito inconsistente. Outra inconsistência é que esse lobisomem resiste a vários tiros, o que é explicado, pois ele teoricamente só poderia morrer com balas de prata, mas quando ele morre, nem utilizam prata para matar ele, e com algo que certamente é mais fraco que levar um tiro. O grupo foge para o porão, e levam com eles a Shiori, que já havia voltado ao normal. Mas depois de eu ver o que aquela menina fazia quando estava possuída, eu deixava ela para trás, ou matava logo enquanto ela estava de boa. Brian tenta encontrar uma saída do porão, mas quando parece ter encontrado a saída, aparece mais uma criatura. O ser parece ter uma cabeça de bode. Brian é atacado pelo demônio da Shiori, que possuiu ela de novo, surpreendendo um total de 0 pessoas. E para escapar, ele usa água benta, mas isso não funciona por muito tempo. Logo em seguida, eles tentam fazer um exorcismo em Shiori, e depois de muito sofrimento, o demônio sai do corpo da Shiori, mas acaba possuindo a Muriel. Tadinha dela, já foi mordida por uma vampira e agora possuída por um demônio. Essa mulher não tem paz nesse filme, se bem que ninguém tem paz nesse filme. Mas felizmente, ou infelizmente, o demônio volta para Shiori, e Brian finaliza o demônio de um jeito épico, fazendo o demônio engolir a cruz. Menos 2 criaturas. Agora faltam apenas uma. O lobisomem aparece novamente e ataca Jamal, mas dessa vez o rapaz não consegue escapar.
e é morto pela criatura. Coisa que eu nem sei como ele conseguiu sobreviver no primeiro ataque do lobisomem. Também vemos que em outro cômodo, a Muriel está se transformando em vampira e Devon se revela como o vilão do filme, deixando ela lá sozinha para se transformar. Outro momento em que eu acreditei que ela iria se transformar e ter uma luta entre vampira e lobisomem, mas novamente não teve essa luta. O Brian tenta sair da casa mais uma vez, e na porta de saída ele dá de cara com uma criatura com cabeça de bode, e essa criatura diz: "Ele virá". Dá pra perceber que essa criatura parece muito ser alguém fantasiado, e eu no lugar dele sairia no braço com esse bicho. De toda forma, parece mais fácil matar essa coisa aí do que o lobisomem, e mesmo que eu não matasse o bodão, era só dar uma surra nele e fugir. Mas o Brian volta para dentro da casa e prefere enfrentar o lobisomem. Lá ele encontra Muriel, que se transformou em vampira, e agora ela ataca ele e acaba o mordendo, mas ele consegue matá-la. O interessante é que depois disso ele ainda passa um tempão fugindo do lobisomem, mas não se transforma em vampiro. Ao menos ele poderia ter se transformado e lutado contra o lobisomem. #decepcionado. Se eu produzo um filme de monstros, o mínimo que eu poderia fazer era uma cena deles lutando uns contra os outros, mas isso nunca acontece nesse filme. O Brian é atacado pelo lobisomem e foge, pulando do segundo andar da casa e correndo para a floresta até encontrar uma cabana. É impressionante que esse lobisomem não consegue alcançar o Brian na corrida. Lá na cabana, ele encontra uma lança e usa ela para matar o lobisomem. E eu duvido que essa lança era de prata. Ali também descobrimos que tudo fazia parte do plano do Devon. Então, talvez ele tivesse deixado a lança lá e ela fosse de prata mesmo. Mas eu duvido muito disso. Como ele iria saber que o Brian iria sobreviver por tanto tempo? E que ele iria encontrar aquela cabana ali, em meio à floresta, e encontrar aquela lança e conseguir matar o lobisomem com ela? Então, provavelmente era só uma lança aleatória, e só estava lá porque sim. Foi só mais um furo de roteiro mesmo. O Devon mostra que ele possui algumas habilidades sobrenaturais e explica o seu plano a Brian, dizendo que vão trazer um demônio para a Terra. Ali vemos o velho, que é o dono daquela casa do começo do filme, e também a sua esposa, que agora não está mais em uma cadeira de roda. E eles fazem parte da seita satânica. O velho, inclusive, era o cara que estava fantasiado com a cabeça de bode, o que só me faz ter mais certeza que eu conseguiria dar uma surra nele e fugir dali correndo. E a essa altura do filme, eu estava me perguntando: e agora, depois de tudo isso, como o Brian vai conseguir escapar disso? E a resposta veio logo em seguida. Acontece que ele não vai escapar. Todo mundo que morreu na casa, incluindo os amigos de Brian e também os monstros, são utilizados no ritual. O Brian acaba sendo morto, e na última cena do filme, ele ressuscita como um demônio. Esse foi o Projeto Monstro. Mas monstro mesmo é você que deixa o like e que já está inscrito no canal. Você é fera demais, mais que qualquer lobisomem. Muito obrigado pelo seu apoio. Já deixa o comentário de qual outro filme você quer ver aqui no canal. Eu prometo que vou ler e responder o seu comentário. Tamo junto. Tenha uma boa noite e até a próxima lua cheia.